Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Movimento Saudável. Eu sou Carol Costa, nutricionista e diretora-geral da Gold Medic. Não se esqueça, claro, de agora, nesse exato momento, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para assim receber os próximos episódios e nos seguir nas redes sociais, @carolcosta e @goldmedic. Hoje estou recebendo a doutora Bárbara Lobo, cirurgiã vascular, com mais de 6 anos de experiência e mais de 10 mil atendimentos. A gente vai falar, claro, sobre saúde, bem-estar e, principalmente, um tema super pertinente para ela, que é a saúde vascular. Como é que a gente vai cuidar das nossas veias e prevenir, assim, os problemas circulatórios. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Movimento Saudável. Aqui é um ambiente super saudável para falar de saúde e bem-estar. E, por favor, eu peço que a senhora se apresente. A senhora não, né? Você. Obrigada, Carol, pelo convite. Me chamo Bárbara Lobo. Me sigam também no @doutora Bárbara Lobo Vascular. Sou formada em cirurgia vascular há 6 anos e na medicina desde 2013. Sou formada pela Faculdade Fernando Campos de Saúde, do IMIP. E desde então, desde que sou formada em vascular, venho atuando em alguns nichos de dentro da vascular. Hoje em dia, meu foco é o tratamento de varizes, que atendo no meu consultório, mas também atuo no Hospital da Restauração, com emergência, e atuo também em um hospital em Jaboatão, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que a gente tem um foco lá de tratamento de pacientes diabéticos. E o que motivou você, doutora Bárbara, a se especializar na área vascular? Pensando em medicina, tinha várias áreas, não, vou escolher vascular, é isso que eu quero. Eu demorei um pouquinho, Carol, para decidir qual área que eu ia fazer dentro da cirurgia. Cirurgia eu já sabia que eu queria, desde a faculdade. Mas durante a residência de cirurgia geral, eu passei, a gente sempre visita, várias especialidades, e a vascular não foi a minha primeira paixão, mas eu sempre pensei no futuro. Então, eu sempre pensei assim, poxa, quando eu tiver 50 anos, o que é que eu vou querer fazer? Porque a gente, assim que se forma, fica muito empolgado com plantões, com muitas atividades, mas eu sabia que eu não queria isso para sempre, para toda a minha vida como médica. Então, eu tentei ver uma área que me desse possibilidades diversas. Tanto de cirurgia mais complexa, cirurgias mais simples, consultório, emergência, exames. E a vascular consegue contemplar isso tudo. E outra coisa que foi fundamental é que meu pai é cirurgião vascular. Então, assim... O exemplo de casa arrastando, né? Mas a minha mãe também é médica. A área dela não me interessou. Minha mãe é proctologista. E a proctologia realmente não me fez os olhos, mas a vascular, sim. Por essa gama de possibilidades. Então eu pensei, e ainda tem seu pai. Qual é o nome do seu pai? Carlos Figueiredo. Carlos Figueiredo. Ele, a gente trabalha junto hoje. E no mesmo consultório? Não no consultório, no hospital lá em Jaboatão. E aí eu pensei, poxa, eu consigo, dentro da vascular, ter um leque amplo de possibilidades. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer cirurgias mais complexas, eu conseguiria fazer exames, consultório, que eu gosto muito, consultório, fazer pequenos procedimentos no consultório, procedimentos no bloco cirúrgico. Então, a gente consegue ir para várias áreas dentro de uma mesma especialidade. Foi isso que me encantou. E assim, vamos falar um pouquinho, para quem está nos ouvindo e nos vendo, né, sobre o que é essa saúde vascular, que a gente vai falar hoje, né, e qual é a importância da gente cuidar muito bem da nossa circulação como um todo, né? A gente fala de veia, mas vamos falar de o que engloba isso tudo. Assim, a vascular, como eu falei, tem diversas áreas, né? Então, pensando assim, anatomicamente, digamos, a gente tem os 2 principais vasos, que são as veias e as artérias. E a gente também tem um sistema linfático, que também é abordado pelo cirurgião vascular, né? Então, quando a gente fala assim, linfedema, edema, é o sistema linfático que está mais responsável. Na parte das artérias, a gente tem inúmeras doenças arteriais, né, que se misturam também com outras áreas, a cardiologia, a neurologia, a neurocirurgia. Então, o vascular ele termina que ele vai orquestrando essas doenças ao longo da vida do paciente. E as veias, normalmente, são queixas, né, das doenças venosas de pacientes também um pouco mais jovens.
Quando a gente pensa em doença arterial, a gente pensa um pouquinho as pessoas mais velhas, mais idosas, que já percorreram alguns caminhos aí na vida. E as doenças venosas não. As doenças venosas também acometem pessoas mais jovens. Nunca tinha feito esse ponto de corte na minha cabeça. De artéria, veia, ser mais... As doenças arteriais mais para o idoso. A gente, obviamente, tem as doenças arteriais agudas, que podem acometer qualquer pessoa. Mas, normalmente, a doença arterial mais comum é a arteriosclerose, que ela é decorrente de um acúmulo de gordura ao longo da vida. Então, a gente precisa desse tempo, a gente precisa que essa gordura vá se acumulando para a doença se manifestar. Então, por isso que é mais comum em pessoas mais velhas, mais idosas. Mais idosas. E agora vamos falar um pouquinho, né? A gente já falou de veia, de artéria, como é que isso funciona. Quais são hoje as doenças mais comuns, né, que é do seu dia a dia e que é da sua prática do consultório, de os pacientes estarem apresentando, independente da idade deles? Uhum. Chega assim, mais no seu consultório? Não, o que é campeão realmente são as varizes, né? A doença venosa crônica, seja o paciente com queixos funcionais, que a gente chama de paciente que tem dor na perna, que tem sensação de peso, sensação de cansaço, paciente que ao final do dia tem um edema considerável, esse paciente procura muito. E também tem a queixa estética, que seriam muito mais em mulheres, né, que tem essa queixa estética das varizes, os vasinhos que estão aparecendo, alguma variz mais grossa, que salta na pele. Isso aí é o carro-chefe do consultório vascular atualmente, são as varizes. A partir de que idade essas varizes começam a surgir? Tem algum fator que predetermina, que predispõe o aparecimento, vamos dizer assim, em pessoas mais jovens? Em pessoas mais jovens, o principal é a genética, né? Porque quem tem história familiar, mãe, avó, tias, pai também, que tem história de doença venosa, que tem varizes, normalmente apresentam varizes um pouco mais jovens, sem outros fatores de risco associados, tipo obesidade, uso de hormônios, ser tabagista, sedentarismo. Esses fatores a gente consegue mudar, mas a genética não. A gente modula tudo isso, menos a genética. Exatamente. Fato. Então, quem tem, assim, pacientes mais jovens, mulheres mais jovens, a partir dos 25, 30 anos, que já apresentam uma quantidade considerável de vasinhos e de varizes, normalmente tem uma história familiar positiva. Tem mãe, tem a tia, que já tem uma história super positiva. Eu vou colocar agora eu como exemplo. Paciente. Eu sou paciente aqui. Mesmo com a genética super positiva, tem alguma forma da gente prevenir ou então retardar o aparecimento desses vasinhos? Mantendo uma vida saudável. Vamos lá. Tenho vida saudável, pratico atividade física todos os dias, não fumo. Se alimenta bem. Me alimento bem. Mas eu sempre escutei, vamos dizer assim, mais jovem, não usa salto alto, que vai predispor a ter varize. Não pega muito peso na academia, que predispõe a ter varize. Isso é mito ou é verdade? É mito. Né? É mito, né? Então posso continuar pegando salto alto pode usar. A musculação. Então, podemos usar salto alto, gente. Salto alto está liberado. Está liberado. A musculação é um excelente exercício para os vasos. Por quê? Porque, graças a Deus. É bom para tudo. Porque as veias, elas são, digamos assim, movidas também pela musculatura. Uhum. A gente chama a panturrilha de segundo coração. Porque ela ajuda a bombear o sangue e fazer com que esse sangue reflua, volte, né, lá para o coração. Então, se a gente tem a perna forte, com músculo, né? Então, a gente vai ajudar essa circulação e não piorar. Então, todo mundo fala, mas pegar peso, fazer atividade física, vai aparecer as varizes? Não necessariamente. Inclusive, quando eu recebo pacientes mais idosos, é o exercício que eu estimulo eles a fazerem. Todos perguntam, qual é o exercício que eu tenho que fazer? Eu digo, olha, você tem que fazer o que você consegue fazer. Mas se fosse para escolher eu indicaria a musculação por essa manutenção do músculo, né? Fazer a hipertrofia, fazer a manutenção da musculatura que vai ajudar a bombear o sangue. E você falou um ponto importante, panturrilha, que é geralmente tão negligenciado durante o treino de perna, né? Não esqueçam. Fica por último. Fica por último e tô apressada. Não, hoje não. Vou pular Não pulem a panturrilha, por favor. Fica mais uma dica aqui, doutora Bárbara. Doutora Bárbara, eu tenho visto, assim, pessoas mais jovens. Eu vou citar até o exemplo da minha personal, que ela tá para fazer por esses dias
uma cirurgia de varize. E ela é bem jovem. Uhum. E eu tenho visto cada vez mais esses problemas vasculares nos jovens, né? Um tema que a gente está falando aqui desde o início. Qual é o motivo que isso tem se tornado frequente na nossa população? Você falou aí 4 fatores de risco, e ainda tem o fator genético. Mas tem algum outro ponto que você pode citar para a gente, além desses fatores de riscos, ter acumulado para esses problemas vasculares? Veja, eu acho que os principais são esses. Eu acho que agora as pessoas estão mais conscientes de buscar um vascular assim que tem ou algum sintoma ou algum vazio visível. Então, eu acho que não é que as doenças estão aparecendo mais cedo, eu acho que as pessoas estão procurando o médico mais cedo. Entendi. Porque muitas vezes a gente recebia paciente com casos mais avançados. Porque a doença das varizes... O que seria o mais avançado? Porque, assim, a doença venosa crônica, como o nome já diz, ela é crônica. Então, ela vai progredindo ao longo da vida. E existe uma classificação, vou tentar ser breve nessa parte mais teórica, que chama classificação de CEAP, que ela vai de 0 a 6. Então, o 0 seria o paciente que só tem a queixa funcional, perna cansada, sensação de peso e o inchaço, mas não tem vazios visíveis. E o 6 é aquele paciente que tem uma úlcera causada pela doença venosa. Então, quando eu digo assim, casos mais avançados, seriam pacientes que têm vasos mais calibrosos, que já têm muita queixa. Então, é como se as pessoas deixassem ficar ruim para procurar um médico. E hoje em dia eu percebo que as pessoas estão indo mais cedo para o vascular. Antes de chegar no 6. Isso, não, bem antes. Bem antes. Bem antes. Então, assim, no caso das mulheres, vê um vasinho, vê um varize mais aparente, já corre no vascular. Vai pela estética, né? Vai muito pela estética, mas quando você começa a conversar na anamnese, a perguntar, eu sou uma pessoa um pouco insistente, então eu fico lá tentando tirar mesmo da paciente a queixa. E aí diz, doutora, de vez em quando eu sinto a perna cansada no final do dia. Né? Não é pra gente sentir a perna cansada a ponto de você perceber a sua perna cansada no final do dia. Isso não é natural, não é pra gente sentir isso. Né? Então, se você está sentindo, já é um ponto... Já é um sinal de alerta. Já é um sinal de prestar atenção. Poxa, quantas vezes por semana eu estou sentindo isso? É muito frequente, é uma vez só. Hoje eu fiz muito esforço. Para estar sentindo agora isso, não. Ou foi meu dia normal, foi meu dia normal, habitual? E chegou no final do dia, minha perna parece que eu estou carregando as minhas pernas. Então, tem que prestar atenção. E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que está, graças a Deus, as pessoas estão procurando um médico mais cedo. Mas hoje, quando vão no seu consultório, a procura é muito maior para qual lado? Saúde ou estética? Os dois. Os dois? Está 50-50? Veja, eu acho assim que é muito por estética, mas é isso. Às vezes a pessoa não percebeu que já estava com queixa. E aí, perguntando... A pessoa faz, mesmo, eu sentia. Você acendeu o sinal para ela, mas assim, ela foi pela estética, chegou lá e se deparou com a saúde. Exatamente. E viu a importância do tratamento. Isso, é o que eu sempre reforço aos pacientes. Não é só uma questão estética. Porque se a gente deixar... além da estética. Isso, se a gente deixar, essa doença vai progredir. E se começar a progredir, os sintomas provavelmente vão aparecer. E aí, vamos reforçar para todo mundo. O que é que predispõe ao aparecimento das doenças vasculares, né? Diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade, uso de hormônio, a idade, que aí é um fator que a gente não tem para onde correr. A genética, como a gente já falou. A genética, como eu falei. Sedentarismo. Aí isso é importantíssimo. A falta de atividade física faz com que esses outros fatores apareçam também. Então, a hipertensão... Se você faz atividade física, você melhora a diabetes, a obesidade. Então, a alimentação, eu acho que quando a gente se alimenta bem e faz exercício, acho que uma coisa carrega a outra, sabe? Você está treinando, aí você, poxa, eu treinei tão direitinho, eu não vou pisar na bola na alimentação. Então, você termina que vai... Uma coisa puxa a outra. Exatamente, Isso é uma coisa puxa a outra. Isso aí você consegue manter uma vida equilibrada. Eu tenho um orgulho danado da minha profissão por conta disso. Veja, a gente citou nutrição, vem falando aí. Acho que em todos os episódios que a gente está gravando, a gente sempre fala de nutrição. A gente não. Eu tento puxar a sardinha para o meu lado, mas vocês, convidados, os médicos, sempre têm falado de nutrição, atividade física. Com certeza. E você não mencionou, mas assim, a importância também do sono. Sim. Né? De uma boa noite de sono. Exatamente. Mas que esses fatores, realmente, por mais que a gente queira inventar a roda,
não tem para onde correr. Exatamente. É a base da nossa saúde. É a base da saúde. Porque se a gente deixa de fazer isso, as doenças, eu digo assim, você começa a dar espaço para a doença aparecer. Então, existem doenças que inevitavelmente vão acontecer na nossa vida, podem acontecer na nossa vida, principalmente por questões genéticas e tudo mais. Mas se você não dá espaço para a doença, você previne isso. Então, eu falo muito para os meus pacientes, olha, a gente, na vida corrida, não arruma tempo para se cuidar, né? Então, não arruma tempo para ir para a academia, não arruma tempo de comer bem. Muitas vezes termina comendo um lanche. Mas, na hora que fica doente, tem que arrumar tempo. Tem que arrumar tempo para a doença. Ou você vai arrumar tempo para cuidar da sua saúde ou você vai abrir seu tempo para cuidar da doença. Exatamente. Aí a escolha é sua. Exato. Né? Então, a escolha é sua. Exatamente. A gente precisa prestar atenção nisso. E, assim, começando bem do iniciozinho, qual é o primeiro sinal para acender esse sinal de alerta de que as coisas não vão bem, que tem algo errado, que eu preciso procurar um vascular urgentemente? Além do cansaço nas pernas, que isso aí já fixou na minha cabeça. Vamos lá. Tentando pensar aqui nos sintomas gerais. Veja, principalmente, por exemplo, vamos citar, como é muito amplo, pacientes que têm fatores de risco, por exemplo, principalmente a diabetes. Diabetes é uma doença silenciosa, é uma doença que, se você não tem um acompanhamento rigoroso com um endocrinologista, ela vai tomando espaço, você não percebe, e quando você vai perceber, já está com algum problema estabelecido, né? Então, a diabetes vai causar doenças arteriais, vai causar alterações anatômicas nos pés, alteração de sensibilidade, e isso vai levar, provavelmente, a uma infecção, a um risco maior de amputação. Então, pacientes que têm fatores de risco, tipo, isso que a gente comentou agora, diabetes, hipertensão, obesidade, cigarro, precisa ter uma atenção maior na saúde vascular. E aí, prestar atenção nos sintomas. Queixa de dor nas pernas quando, por exemplo, pensando na doença arterial, queixa de dor nas pernas quando anda. Então, começou a andar, deu uma caminhada maior, a perna começou a doer, a queimar, sentiu uma cãibra. Aí você para, melhora. Isso se chama claudicação. Isso aqui tende a diminuir a distância. Então, daqui a pouco você andava 200 metros, você passa a andar 100, 50, no repouso começa a doer. Então, você sentiu uma dor na perna, ao movimento. Então, e tem fatores de risco, então, chamar atenção para a doença vascular. Né? Obviamente, existem inúmeros fatores para dor na perna, mas esse é um fator importante. Então, você está caminhando, a perna está doendo, ou no final do dia, sua perna está cansada, é um sinal de doença vascular. Então, pode ser que você precise procurar um vascular para lhe examinar. Pode ser que não seja uma doença vascular? Pode. Mas é importante você passar no vascular, nem que seja para ele excluir. A sua saúde vascular está boa. Vamos procurar um neurologista? Vamos procurar um ortopedista? Pode ter outras causas da dor, mas isso é importante. Principalmente para quem tem fator de risco. Tem que estar ligado nos sintomas. E, por exemplo, eu não tenho fator de risco, mas eu não apresento. Mas o meu histórico familiar de diabetes, de hipertensão, de doença vascular de uma forma geral também é muito positivo. Então, sentir dor nas pernas já seria uma indicação de também estar procurando um vascular. Isso, exatamente. Né? Se for pontual, aconteceu uma vez só. Não. Vamos prestar atenção. Eu acho que a gente tem que sempre prestar atenção no nosso corpo, né? Porque ele dá sinais de alerta. Então, se você sentir um sintoma diferente, teve uma sensação diferente, comece a prestar atenção naquilo. Está se repetindo? Qual é a frequência que isso está acontecendo? E aí você começa a se observar mais. E aí, se isso começa a se tornar frequente, é uma coisa que está lhe incomodando, você precisa procurar um médico. Não tem para onde correr. Isso. Tem que procurar um médico. E aí, vamos falar de prevenção, de cuidado. Quais são as dicas para prevenção? Além da alimentação saudável e atividade física. Tem mais alguma dica? Por exemplo, passar creme. A gente estava falando nos bastidores do uso da meia de compressão. Tem algum outro que a gente pode estar utilizando para prevenir a chegar até aparecer esses microvasinhos, né? Que a estética grita para nós mulheres. Tem alguma coisa que a gente consegue prevenir isso? É tudo isso que a gente já falou, Carol. Então, assim,
uma coisa que a gente não mencionou é a água. Beber bastante água é super importante. Acredita que eu pra estava saúde pensando, vascular. você leu meu pensamento. Eu estava pensando, eu falei de sono, de alimentação, de atividade física, porque a e água, a acho que água ela está aqui na entra na nossa alimentação, frente. né? Ela acaba entrando na alimentação. É. A água está na nossa frente e também é algo tão negligenciado por todos, né? Exatamente. Para bater a cota de água, muitas vezes a pessoa não consegue bater uma cota de água. E assim, a água a gente engloba na nutrição, mas realmente ela é esquecida, né? Muitas vezes a gente tem que lembrar o paciente de beber água. E é importantíssimo para a saúde vascular, né? Porque um dos fatores de risco, por exemplo, para a trombose é a desidratação. Então, óbvio que não é só isso, né? São vários fatores. Bebam água. Mas a água é um dos fatores importantes. Muitas vezes as pessoas esquecem de beber água ao longo do dia, né? Ou então só vai beber água quando está com muita sede. E às vezes nem água bebe, substitui por outra bebida. Bebe um café, toma um refrigerante ou um suco, mas a água pura em si termina Não esquecendo. consegue. E tem gente que diz assim, eu não consigo beber água. Hábitos. Precisa entrar no hábito. Vamos se esforçar, né? E comprar uma garrafinha, botar do lado. Exatamente. E aí, pensando nisso, Carol, eu sempre digo aos meus pacientes, todo mundo pergunta, doutora, mas o que é que eu posso fazer para melhorar esses sintomas? O que é que eu posso fazer para ter uma saúde vascular? Uma coisa tão simples, tão besta, é beber água e se movimentar. Então, eu digo assim, comece a beber mais água, porque você vai precisar ir ao banheiro. E essa levantadinha para ir no banheiro de já ir ao ajuda. banheiro já é o movimento que você precisa fazer, né? Porque a gente diz, não fique o tempo todo na mesma posição. Por exemplo, quem trabalha com computador, passa muito tempo sentado na mesma posição. Então, se você beber água, é 2 em 1. Você vai se hidratar e vai ter que levantar e dar uma voltinha pelo escritório para ir ao banheiro. Então, já está adiantando sua vida. Mas acredita que eu já escutei muita gente dizer assim, eu não bebo água porque eu fico indo no banheiro o tempo todo. Porque não quer o banheiro, Assim, como assim? O objetivo é O ficar indo no banheiro. É Tem que ir no banheiro o tempo todo, tem que botar nossos órgãos aí para funcionar, né? Agora eu quero falar um pouquinho da doutora Bárbara. A gente falou aqui dos pacientes, da rotina de paciente, o que é que mais chega no consultório, se é por estética, se é por questão de saúde também. Eu quero saber, doutora Bárbara, eu vi que ontem treinou na chuva, não é isso? No nublado. No nublado. Já deu plantão ontem também. E aí tem gente que está nos ouvindo que não tem tempo, né? Que fala, eu não pratico atividade física diária porque eu não tenho tempo. Eu não consigo me alimentar bem porque eu não tenho tempo para fazer minha marmita, enfim. Quem é doutora Bárbara nos bastidores, no lado pessoal? É uma pessoa bastante ocupada. Mas que eu tenho, assim, tentado dar prioridade para a minha saúde. Né? Então, assim, logo que eu me formei, que eu saí da residência, a gente tem uma rotina de vida de residente muito intensa, né? A gente não é dono do nosso horário e é uma rotina louca, muitas atividades. Então, assim que eu terminei a residência, eu ficava com essa ansiedade de ter que preencher horário, de ter que estar trabalhando o tempo todo. E aí, o que me fez mudar bastante essa minha visão foi o nascimento do meu filho. Então, eu precisava ter tempo para ele. E, então, eu comecei a tentar otimizar o meu horário de trabalho e colocar lazer e saúde junto. Então, atividade física. Eu gostaria muito de fazer atividade física todos os dias. Não consigo 7 dias na semana. Mas eu tentei colocar uma meta de pelo menos 4. E uma coisa que fez mudar bastante a minha rotina foi incluir o final de semana. Porque o povo esquece o final de semana, exclui, né? É como coloca se só assim, chegou o final de semana, não vou treinar mais. Não vou fazer nada, não vou Mas beber às água, vezes, não vou treinar. Isso, às vezes você não consegue treinar durante a semana porque a rotina de trabalho é puxada e você treina no final de semana. Então, são 2 dias. É mais tranquilo, às vezes é mais prazeroso. Às vezes você pode fazer outra atividade que não seja, por exemplo, musculação, uma atividade que você está sempre fazendo, mudar, ir caminhar na praia, ir correr, ir, não sei, tentar uma academia nova, fazer uma atividade com uma amiga, tentar associar o lazer à atividade física. Em relação à alimentação, eu tenho meu marido, ele acabou de se formar em nutrição. Se eu só isso me ajuda muito. Botado os dois aqui para falar junto. Ele me ajuda muito. Assim, eu sempre tive uma alimentação muito boa, muito regrada.
Sempre fui de comer muitas frutas, salada, verdura. Isso vem Santo dos de meus casa faz pais. milagre, porque lá em casa não tá fazendo não, viu? Ah, faz. E assim, ele me ajuda a ter boas escolhas. Por exemplo, às vezes eu tô com fome e quero fazer um lanche. Ele fala, por que em vez de tu comer essa besteira aqui, tu não come um negócio melhor? Não come um lanche mais proteico? Então, isso vai ajudando a gente a se reeducar. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente acha que determinado alimento é ótimo e quando você vai conversar com o nutricionista, que é o profissional adequado para nos orientar sobre a alimentação, ele mostra que não é por aí. Então, a gente consegue se reeducar e passar a comer melhor. E o principal é a organização. Então, se você... Planejamento. Tem que ter se você for deixar para pensar no que vai comer de última hora, você vai falar pela fome. Porque quem está com fome não quer comer uma salada, né? A gente vai querer matar essa fome. Então, se você está organizado, já tem seu planejamento alimentar, tem sua marmitinha, você não vai fugir da dieta. Eu digo que o grande problema é o não. Porque a gente tem que dizer vários nãos, né? Todo mundo fala, um dia só, come isso. Aí você vai, é verdade. Aí tem que aprender a dizer não, hoje eu vou comer isso, porque eu quero comer isso. E depois que come, fica parecendo que você acabou de comer, seja salada, ou seja parmegiana. Vamos colocar um parmegiana aqui para fazer a diferença? Você, no final, vai estar saciado do mesmo jeito. O problema é só aquele momento da escolha. Do não para o parmegiana e o sim para a salada, né? Para a escolha saudável. Agora eu vou falar um pouquinho de mitos e verdades. Eu estou aqui de perna cruzada. Cruzar a perna causa varize? Eu peguei isso na internet, viu? A gente vê cada aberração na internet. Cada pergunta. Jesus, mas é bom, a gente tá sempre revisando, esclarecendo e voltando. Não, isso aqui é coisa de blogueira, viu? Tô falando. Cruzar a perna causa varize. Cruzar a perna não causa varize, é mito. Pode cruzar a perna, gente. Mas ficar na mesma posição o tempo inteiro não é legal. Pode diminuir um pouquinho a circulação ali da perna. Quem tem tendência a ter um inchaço no final do dia, isso aumenta, porque, como a gente falou, né? A musculatura que vai melhorar essa circulação. Então, se você passa o dia todo na mesma posição, isso pode aumentar os teus sintomas, mas as varizes em si não. Ficar na mesma posição, nem de perna cruzada. Por favor, cruzem as pernas. Varize é só um problema estético? Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não faz parte de uma doença venosa crônica, que é manifestada com sintomas, né? Peso nas pernas, sensação de cansaço, edema e os vasinhos, que saem daqueles vasinhos bem fininhos até varizes mais grossas. E o último estágio da doença são as úlceras, as feridas, que não cicatrizam por conta dos vasos. Então, cuidem dos seus vasinhos, não negligenciem, procurem um vascular. Somente pessoas idosas têm problemas vasculares. Não, de jeito nenhum. A gente foi o nosso início, né? Exatamente. Qualquer pessoa pode ter um problema vascular, né? Porque, como a gente começou falando... Eu já gravei agora. Veia, artéria e sistema linfático. Veia pode acometer na jovem também. Aí a artéria vai mais para o idoso. É mais para quem está mais velho. Idade avançada. Né? Já gravou aqui. Qual é o maior mito sobre varize e circulação que você já ouviu, doutora Bárbara? Maior mito... Eu acho que um que é muito recorrente, assim, de me perguntar é sobre subir escada. Subir escada causa varizes. E junto a esse, subir escada, usar salto, cruzar as pernas, calça apertada, roupa apertada. Nada disso causa varizes, não vai causar varizes, entendeu? Então, não precisa. Eu acho que subir escada devia ser o contrário, né? Porque é atividade física. É atividade física. E se for a escada da academia, pode aumentar a velocidade e passar um bom tempo lá, que vai ajudar também no sistema cardiovascular. Com certeza. Vamos falar um pouquinho de tratamento. A gente já viu que esses mitos aí, vamos deixar de lado, não causa varizes, pode continuar cruzando as pernas, subindo escada. Quais são os principais tratamentos hoje, quando a gente pensa nas doenças vasculares? O que mais é acometido hoje no seu consultório? O que eu mais atendo realmente são pacientes em busca de tratamento para varizes, né? Hoje a gente tem uma gama de tratamentos. Então, tecnologias mais avançadas. Antigamente, a gente basicamente tinha as aplicações, né? Que é a escleroterapia, que as pessoas conhecem mais como aplicações. Só, né? Assim, eu nunca fiz não, mas o pessoal diz que dói que só.
relativo. E a cirurgia convencional, né? Que a gente chama de flebectomia, que é quando a gente extrai aquele vasinho. E aí, com o passar do tempo, tecnologias surgiram e nos deu mais oportunidade de fazer tratamentos ambulatoriais, tratamento do consultório, sem necessidade cirúrgica, né? Então, a gente tem hoje em dia a escleroterapia com espuma, que é uma aplicação, né, de uma medicação que ela forma uma espuma, tipo uma espuma de barbear. Então, esse volume da medicação nos permite tratar vasos um pouquinho mais calibrosos e os vasos mais fininhos. Então, por exemplo, a espuma me permite tratar uma veia safena, mas também permite tratar uma veia reticular mais fina. Então, a espuma ela me dá um leque de possibilidades num paciente. Então, a gente também tem um laser transdérmico, que é um laser que ele vai aquecer o vaso e tratar. Então, o laser ele vem para tratar vasos mais finos. E aí, esses três, a escleroterapia líquida, a espuma e o laser transdérmico, a gente consegue associar os três. Então, a gente consegue potencializar a ação. Isso tudo dentro do consultório? Tudo isso dentro do consultório, sem internamento, sem necessidade de afastar o trabalho, sem repouso. Veja, a dor é relativa. Dói um pouco, não é indolor. Tá? O laser também dói? O laser também incomoda um pouquinho, ele esquenta um pouco. Mas a gente tem algumas alternativas. A gente usa o resfriador de pele, que ele tira um pouco essa sensação de dor. Ele dá uma geladinha na pele, e isso faz com que amenize mais a dor. E pensando no lado cirúrgico, hoje em dia a gente tem também o laser endovenoso, que é uma fibra que a gente consegue tratar vasos mais calibrosos e a safena também. Ele é o padrão ouro para o tratamento da safena, que é uma fibra que ela vai tratar o vaso por dentro. Então, em vez de a gente tirar o vaso mecanicamente, a gente consegue tratar por dentro. Então, é um resultado esteticamente melhor, o pós-operatório é mais rápido, menos hematoma, menos queixa de dor. Então, a gente vê que a tecnologia hoje está melhorando o tratamento das varizes, né? Porque muitas vezes os pacientes ficam com aquela queixa de mas eu tenho que tratar de novo. Tem que tratar de novo às vezes porque é uma doença crônica, que ela vai evoluindo ao longo da vida. Então, nem sempre um tratamento só vai resolver seu problema para a vida toda. Mas a gente consegue fazer o tratamento sem que você pare, sem que você precise se afastar do trabalho, parar a atividade física. Então, por exemplo, o paciente faz o tratamento hoje, amanhã eu já libero para atividade. Então, isso é um ponto muito positivo. Porque muitas vezes o paciente... É igual colocar um botox, gente. Rapidinho. Exatamente. Já resolve o problema. É tipo um botox. Mas a gente faz o planejamento. Eu trabalho com planejamento do tratamento. Então, quando o paciente vem para mim, eu traço todo o planejamento do tratamento. O paciente sabe exatamente quantas vezes vai vir, como que vai ser, quanto tempo vai durar. Então, consegue fazer um planejamento. Sabe que não vai precisar se afastar do trabalho. Então, eu recebo muitas vezes pacientes que vão bem cedinho ou no final do dia, porque não vão perder o dia de trabalho, não vão chegar mais tarde ou não vão se atrasar e conseguem tratar. Algumas vezes nem meia precisa usar durante o tratamento. Dependendo da quantidade de varizes, eu indico usar e aí a gente bota a meia no consultório e o paciente segue a vida. Se for uma coisa menor, nem meia precisa, só o curativo, continua a vida, faz suas atividades normais. Então, assim, é um tratamento que hoje em dia está mais fácil para o paciente aderir. E a adesão por conta da rotina que não é interferida, Exatamente. Né? O paciente acaba seguindo a rotina dele, fluxo normal, ele vai no consultório como se fosse uma consulta, mas vai para o tratamento, faz seu procedimento e no outro dia segue vida, o fluxo normal. No mesmo dia, saiu do consultório, pode trabalhar. Já faz. Agora também depende do caso, não, ou depende tem casos do caso. Que realmente vai se afastar, se for aquelas veias mais calibrosas? Veja, eu só afasto o paciente quando eu preciso levar o paciente para o bloco cirúrgico. Tá. Se o tratamento for ambulatorial... Não precisa de afastamento. Não precisa. Ótimo, eu tenho que ir antes de chegar lá. A gente acabou falando também dos avanços tecnológicos, né? Porque o laser é um avanço tecnológico. Na realidade, o tratamento da varize em si, hoje, teve um grande avanço tecnológico. Eu lembro que no passado, quando minha mãe fez a primeira vez, ela, dói muito, porque por isso que esse negócio de dor. Afasta. Afasta muita gente, é verdade. Dá um medinho. E mas, Carol, eu digo assim, olha, uma pessoa que bota botox faz o tratamento de varizes tranquilo. Mas botox não dói, não. Mais ou menos. Para alguns não dói, não, né? Para alguns não dói, não. Doutora Bárbara, estamos chegando no nosso final. Primeiramente, lógico, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, sua atenção. E o como, gente, é a tríade que a gente sempre vem falando aqui no nosso Movimento Saudável, que é o sono de qualidade, alimentação equilibrada, beber
bastante água ao longo do dia e praticar atividade física faz um bem para a nossa saúde, independente da especialidade que sente aqui, né? Seja vascular, cardiologista, enfim, vai falar essa base saudável que a gente precisa ter, né? Então, eu queria que você, doutora Bárbara, deixasse uma mensagem final para a gente sobre a importância de cuidar da nossa saúde vascular e trazendo aí dicas práticas que até que você faça no seu dia a dia, que não é nada de outro planeta e que vai também trazer essa saúde vascular. O que é principal para a gente é ter uma vida equilibrada. Então, a vida com alimentos balanceados, ter uma vida em movimento, né? Tentar achar um exercício físico que você sinta prazer, que seja fácil de fazer e que entre na sua rotina. Não adianta você querer fazer uma atividade espetacular que você não consegue praticar. Então, tem que ser o básico. Vamos começar pelo básico e aí depois a gente vai progredindo para uma atividade mais extraordinária. Mas a gente tem que fazer o básico, que é se alimentar bem, beber bastante água, fazer atividade física com regularidade, dormir bem, como você falou, e ter atenção aos sintomas. Então, apareceu um sintoma diferente, preste atenção. Esse sintoma perdurou, procura o médico. Não deixa a doença evoluir para depois você ir tratar. E como a gente disse no começo, vamos arrumar tempo para cuidar da saúde e não ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Acho que essa é a mensagem principal para a gente sempre manter um cuidado com a nossa saúde. Sempre, sempre. Por isso, o nosso movimento saudável para trazer, assim, coisas práticas do nosso dia a dia que a gente pode fazer sem ser bicho de sete cabeças para trazer saúde e bem-estar para todos vocês. Agradeço, doutora Bárbara, a sua participação. Novamente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber não apenas esse episódio que a gente acabou de gravar aqui com a doutora Bárbara, mas todos os episódios que estão por vir. Carol Costa, @CarolCosta e @GoldMedic. E qual é o seu @, doutora Bárbara? @doutora Bárbara Lobo Vascular. Segue a gente e nos acompanha nas redes sociais. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite, Carol. Eu que agradeço.